Incesto bíblico em uma caverna escura. Duas filhas que embebedam o próprio pai após a destruição de Sodoma. Você conhece esta história perturbadora ou apenas a versão censurada que contam nas igrejas? O silêncio da caverna era cortado apenas pelo crepitar de uma pequena fogueira. As sombras dançavam nas paredes rochosas, enquanto Ló, sentado com o olhar perdido nas chamas, revivia repetidamente o horror que testemunhara. Suas filhas observavam-no com uma mistura de preocupação e desespero crescente. A mais velha, de olhos fundos pelo choro e pela exaustão, tocou o braço da irmã mais nova e sussurrou algo em seu ouvido. O Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, da parte do Senhor desde os céus. Gênesis capítulo 19, versículo 24. Aquela destruição divina não era apenas o fim de duas cidades, mas parecia, aos olhos daquelas jovens traumatizadas, o fim de toda a civilização. A cada dia que passava isoladas naquela caverna, crescia a convicção de que eram os últimos remanescentes da humanidade. Uma ideia distorcida, nascida do isolamento e do trauma. Durante as longas noites, as irmãs conversavam em sussurros, enquanto seu pai dormia. Como seremos mães? Como preservaremos nossa linhagem? Quem restará para carregar o nome de nossa família? A ausência de qualquer contato com outros sobreviventes alimentava seus temores. Elas haviam sido criadas em Sodoma, onde a perversão moral era a norma, e agora suas mentes confusas buscavam soluções desesperadas para um problema que talvez nem existisse. Eis que nosso pai é velho, disse a primogênita à sua irmã, e não há homem na terra que venha a nós segundo o costume de toda a terra. Gênesis capítulo 19, versículo 31. A distorção de sua percepção da realidade era profunda. Elas não podiam conceber que além daquelas montanhas, além do horizonte coberto pela fumaça das cidades destruídas, a vida continuava. Para elas, o mundo havia sido reduzido àquela caverna fria e ao pai que definhava diante de seus olhos. Ló, por sua vez, carregava um fardo ainda mais pesado. A imagem de sua esposa transformada em sal permanecia gravada em sua memória como uma marca de fogo. A mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Gênesis capítulo 19, versículo 26. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto dela congelado naquele último momento de desobediência e nostalgia. Talvez por isso buscasse consolo no vinho que conseguiu trazer em sua fuga apressada. As noites na caverna tornavam-se cada vez mais sombrias. O vinho, aquele mesmo líquido que Noé uma vez provou, levando-o à vergonha, Gênesis capítulo 9, versículo 21, agora se tornava o refúgio de Ló contra a realidade insuportável. E foi nesta vulnerabilidade que a filha mais velha viu sua oportunidade. Vem, demos de vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Gênesis capítulo 19, versículo 32. Enquanto o plano era sussurrado entre as irmãs, Ló permanecia alheio, perdido em suas próprias memórias atormentadas. Ele, que uma vez havia escolhido as férteis planícies de Sodoma por sua beleza, agora estava confinado entre pedras estéreis. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Gênesis capítulo 13, versículo 10. Aquela decisão, motivada pela ganância e pelo conforto, havia traçado o caminho que o levou até aquele momento de absoluta desolação. O vinho foi servido. A taça passou repetidas vezes às mãos de Ló, que bebia para esquecer, sem perceber que estava prestes a cometer algo que jamais poderia ser esquecido. As sombras se alongavam nas paredes da caverna, e o plano das filhas, nascido do desespero e da moralidade corrompida, começava a se desenrolar. A mais velha ajeitou suas vestes, trocou um último olhar significativo com a irmã e aproximou-se do pai embriagado, enquanto o último raio de sol desaparecia no horizonte, deixando-os mergulhados na escuridão que espelhava a escuridão moral que havia se instalado em seus corações. A noite avançava, e com ela o plano abominável. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Gênesis capítulo 19, versículo 33. O vinho havia nublado completamente os sentidos de Ló, tornando-o uma marionete inconsciente em um ato que violava as leis mais fundamentais da natureza e da criação divina.
Na mente confusa das filhas, não se tratava de um pecado, mas de uma necessidade desesperada de sobrevivência, o último recurso para preservar uma linhagem que, acreditavam, de outra forma, seria extinta do mundo. A escuridão da caverna parecia engolir não apenas seus corpos, mas também suas almas. As filhas de Ló, criadas nas sombras de Sodoma, agora enfrentavam o vazio de um mundo que acreditavam ter sido reduzido a cinzas, assim como a esposa de seu pai, transformada em estátua de sal por olhar para trás, para aquilo que Deus havia condenado. O silêncio entre as rochas era interrompido apenas pelo eco de suas próprias respirações e pelo ocasional soluço de um pranto contido. Nosso pai é já velho, murmurou a primogênita, seus olhos refletindo as chamas trêmulas da pequena fogueira que mantinham acesa. A luz dançava nas paredes rochosas como fantasmas de uma vida que não mais existia. Suas palavras pairaram no ar como fumaça, carregadas do peso de uma sentença que elas mesmas haviam criado. O isolamento havia distorcido sua percepção da realidade, como aconteceu séculos depois com o profeta Elias, que fugindo para uma caverna semelhante, mas só eu fiquei e buscam a minha vida para me atirarem. 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. Assim como Elias se enganara em seu desespero, também as filhas de Ló construíram uma narrativa onde apenas elas e seu pai haviam sobrevivido ao julgamento divino. A irmã mais nova, com os olhos baixos, trançava nervosamente os fios de seu cabelo. A proposta da primogênita, deitar-se com o próprio pai, violava tudo o que conheciam da lei natural e divina. No entanto, o medo da extinção, de serem as últimas de sua linhagem, pesava mais em suas consciências do que o horror do incesto. O jarro de vinho repousava entre elas como uma serpente enrolada, pronta para injetar seu veneno. Não era diferente da fruta proibida no Éden, oferecida com promessas falsas de salvação. Sejam, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus capítulo 10, versículo 16, advertiria Jesus séculos depois. Uma sabedoria que faltava às filhas desesperadas de Ló. Naquela noite, narra friamente o texto sagrado, deram de beber vinho a seu pai, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. Gênesis capítulo 19, versículo 33. A escuridão da caverna ocultou o ato, enquanto Ló, embriagado pelo vinho e pela dor, não soube quando ela se deitou, nem quando se levantou. Uma ignorância que não diminuía a gravidade do ocorrido, mas sublinhava a profundidade da tragédia. O amanhecer trouxe não arrependimento, mas determinação renovada. Como águas turvas que não se purificam ao se agitarem, a primogênita apenas reforçou sua convicção. Eis que eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite. E então, entra, deita-te com ele, para que conservemos em vida a semente de nosso pai. Gênesis capítulo 19, versículo 34. O ciclo se repetiu, agora com a filha mais nova. O vinho novamente entorpeceu os sentidos de Ló, apagando sua consciência, mas não sua responsabilidade. Havia algo de profundamente perturbador nesta repetição, como um eco do padrão que se estabelecera muito antes, quando Ló escolhera as planícies férteis de Sodoma, apesar de seus habitantes serem maus e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis capítulo 13, versículo 13. As escolhas de Ló o haviam levado gradualmente a este momento, primeiro acampando perto de Sodoma, depois vivendo dentro dela, posteriormente ocupando posição na porta da cidade, e agora reduzido a uma caverna escura onde os últimos vestígios de ordem moral desmoronam como as muralhas da cidade que deixara para trás. Quando a aurora tingiu de rosa dourado a entrada da caverna, iluminando o rosto adormecido de seu pai, a filha mais nova sentiu um aperto no peito. Não era apenas o peso físico do que haviam feito, mas a sensação opressiva de que, mesmo tendo escapado do fogo de Sodoma, algo nelas ainda ardia com as brasas daquele lugar. Como o salmista diria séculos depois, se eu disser, as trevas me encobrirão, até a noite será luz ao redor de mim. Salmos capítulo 139, versículo 11. Não havia escuridão suficiente para ocultar seus atos dos olhos daquele que tudo vê. O que as filhas de Ló não perceberam naquele momento, enquanto observavam seu pai adormecido no torpor do vinho, é que aquela caverna escura não marcava o fim da civilização, mas apenas o início de uma nova e complexa trama no tecido da história humana.
Os frutos daquelas noites sombrias já se formavam em seus ventres, e com eles, nações inteiras que um dia se levantariam. Na segunda noite, as sombras do pecado estenderam-se mais profundamente sobre a caverna onde Ló e suas filhas se abrigavam. O ar estava carregado de desespero e falsas convicções, enquanto a filha mais nova, trêmula, mas resoluta, aproximava-se do jarro de vinho. O texto bíblico narra com uma simplicidade cortante. Deram, pois, a beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantando-se a menor, deitou-se com ele, sem que ele percebesse quando ela se deitou, nem quando se levantou. Gênesis capítulo 19, versículo 35. A escuridão da caverna refletia a escuridão moral em que haviam mergulhado. O vinho, símbolo de celebração e alegria em tantas passagens bíblicas, tornou-se ali instrumento de engano. Como não lembrar do aviso profético? O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que neles errar não é sábio. Provérbios capítulo 20, versículo 1. Ló, o homem que uma vez se sentara aos portões de Sodoma como juiz, agora jazia inconsciente, vítima de sua própria fragilidade e da determinação distorcida de suas filhas. Quando a aurora quebrou o manto da noite, o que havia sido concebido nas trevas começou a gerar consequências. Assim, as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. Gênesis capítulo 19, versículo 36. O silêncio da manhã parecia ensurdecedor. As irmãs, que haviam compartilhado o peso daquela decisão terrível, agora compartilhavam também o peso de vidas que cresciam em seus ventres, vidas nascidas da transgressão mais fundamental dos laços familiares. As sementes plantadas naquelas duas noites funestas logo floresceriam em nações inteiras. A primogênita deu à luz um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. Gênesis capítulo 19, versículo 37. Seus descendentes carregariam para sempre o eco daquele momento, seu próprio nome uma lembrança perpétua, Moabe, do pai. A mais nova também teve um filho e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Ben-Ami, filho do meu povo, outro nome que mal disfarçava suas origens perturbadoras. O destino selado naquela noite, o fim mal previsto e que parecia tão alto às mãos, trazia consigo uma nação transformada. Caverna estenderia suas ramificações através dos séculos. As nações de Moabe e Amon tornar-se-ão adversárias frequentes de Israel, como se a transgressão original que lhes dera origem tivesse manchado permanentemente sua relação com o povo escolhido por Deus. A história deles seria marcada por conflitos, alianças quebradas e ídolos estranhos. O que as filhas de Ló não puderam compreender foi que, mesmo nos momentos mais sombrios, existem limites que não devem ser ultrapassados. Como o salmista mais tarde refletiria: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Salmos capítulo 37, versículo 3. A fé verdadeira exige paciência para aguardar o tempo de Deus, mesmo quando o horizonte parece vazio de esperança. Enquanto isso, Ló permanece uma figura silenciosa, quase espectral após esses eventos. O homem que Abraão tanto se esforçara para salvar, agora desaparece das páginas da Escritura sem uma palavra final, sem redenção aparente. Seu silêncio ecoa mais alto que qualquer lamento que pudesse ter proferido. Talvez ele tenha eventualmente despertado para a magnitude do que acontecera. Talvez tenha percebido como suas escolhas anteriores, sua atração por Sodoma, sua hesitação em deixá-la, sua embriaguez na caverna, haviam pavimentado o caminho para esta tragédia. As filhas de Ló, em sua determinação de preservar sua linhagem a qualquer custo, não perceberam que estavam subvertendo a própria ordem natural que buscavam perpetuar. Como diz o provérbio, os caminhos do insensato aos seus olhos são retos, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Provérbios capítulo 12, versículo 15. Isoladas do mundo, sem conselho exterior, confiaram apenas em seu próprio entendimento limitado e distorcido. O amanhecer seguinte às duas noites fatídicas trouxe mais que o nascimento de duas nações. Trouxe também perguntas que reverberam através dos tempos. Até onde pode ir o desespero humano? Quais limites morais são absolutos, mesmo face à aparente extinção? E o mais perturbador, o que acontece quando pessoas de fé confundem seus próprios desejos e medos com a vontade divina?
Na distância, Abraão observava a fumaça que ainda subia das ruínas de Sodoma e Gomorra, sem saber do drama que se desenrolava na caverna nas montanhas. O patriarca, que havia barganhado com Deus pela salvação dos justos naquelas cidades, jamais imaginaria que seu sobrinho, o único considerado justo o suficiente para ser poupado, estaria agora no centro de uma transgressão tão profunda. O contraste entre os caminhos de Abraão e Ló nunca fora tão evidente. Um caminhando em fé crescente, outro submergindo nas consequências de suas escolhas fragilizadas. O resultado deste terrível episódio foi o nascimento de 2 filhos, cujos nomes carregavam para sempre a marca de sua concepção vergonhosa. E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai, e a primogênita deu à luz um filho e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho e chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Gênesis capítulo 19, versículos 36 a 38. No silêncio da caverna onde agora habitavam, as filhas de Ló embalavam seus recém-nascidos, cada choro inocente ecoando como um lembrete do terrível segredo que compartilhavam. Moabe, cujo nome em hebraico sugere do pai, e Ben-Ami, filho do meu povo, designações que, como cicatrizes invisíveis, carregariam para sempre a história de sua concepção. O amanhecer trazia luz às montanhas, mas não conseguia dissipar as sombras morais que pairavam sobre aquela família fragmentada. Ló, agora desperto de sua embriaguez e confrontado com a realidade de ser pai e avô simultaneamente, vagava como um homem partido ao meio. O espírito de um homem sustentará sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Provérbios capítulo 18, versículo 14. Seus olhos, que antes contemplaram as planícies férteis de Sodoma com cobiça, agora mal conseguiam encarar o horizonte. Ironicamente, estes filhos se tornaram os progenitores de 2 nações que mais tarde seriam inimigas de Israel. Moabitas e Amonitas, nascidos do incesto, carregaram o estigma de suas origens por gerações. Nas encostas onde cresceram, estabeleceram-se povos cuja identidade foi forjada na ambiguidade moral de seu início. Como sementes plantadas em solo contaminado, as nações de Moabe e Amon floresceram em terras férteis, mas suas raízes estavam entrelaçadas com animosidade contra os descendentes de Abraão. Não entrará amonita nem moabita na congregação do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Deuteronômio capítulo 23, versículo 3. A sentença divina parecia selar um destino imutável, como se o pecado daquela noite sombria houvesse traçado fronteiras invisíveis que nenhuma geração futura poderia cruzar. No entanto, a graça de Deus encontra formas misteriosas de redimir até as histórias mais sombrias. Como água que brota inesperadamente em terreno árido, a misericórdia divina emergiu séculos depois. Uma jovem moabita caminhava pelos campos de cevada de Belém, seguindo os passos de sua sogra israelita. Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Rute capítulo 1, versículo 16. Esta era Rute, descendente de Moabe, cujo coração transcendeu as barreiras de sangue e história. Sua fé extraordinária brilhou como uma estrela no firmamento escuro de sua linhagem, tornando-se não apenas bisavó do rei Davi, mas um elo crucial na linhagem do próprio Messias. O ventre que carregou Obed conectava o fruto do pecado ao fruto da promessa, entretecendo o fio escarlate da redenção na tapeçaria da história humana. Como lemos em Romanos capítulo 5, versículo 20, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Este paradoxo divino manifesta-se com assombrosa clareza na história que começou naquela caverna escura. Quem poderia imaginar que das cinzas de Sodoma e do vinho que nublou o juízo de Ló, surgiria uma linhagem que um dia abrigaria o Salvador? A história das filhas de Ló permanece como um sombrio lembrete das consequências de viver imerso em culturas moralmente corruptas, e como o desespero pode levar a escolhas devastadoras. As muralhas de Sodoma talvez tivessem caído, mas seus valores haviam se infiltrado silenciosamente nos corações daquelas mulheres, como veneno que permanece no sangue muito depois de a serpente ter partido.
mas também sussurra a promessa de que, mesmo nas linhagens manchadas pelo pecado, Deus pode tecer fios de redenção que se estendem muito além do que poderíamos imaginar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías capítulo 55, versículo 8. Enquanto o sol se punha sobre as terras que um dia seriam chamadas de Moabe e Amon, ninguém poderia prever como aquelas nações se entrelaçariam com a história de Israel. Nas gerações seguintes, os descendentes destas irmãs enfrentariam os filhos de Abraão em campos de batalha, erguendo altares a deuses estranhos como Quemós e Moloque. Suas práticas idólatras e hostilidade contínua pareciam confirmar a máxima de que os pecados dos pais recaem sobre os filhos. Contudo, nas sombras dessa rivalidade, uma pergunta persistia, ecoando através dos vales e montanhas da região. Se de um ato tão sombrio Deus pôde extrair um fio de esperança, que outras redenções improváveis aguardam nas páginas não escritas da história humana? Conclusão impactante. A história das filhas de Ló não é apenas um relato obscuro de desespero e sobrevivência, mas um espelho perturbador das escolhas que fazemos quando perdemos nossa bússola moral. Estas mulheres, anteriormente definidas por seu contexto em Sodoma, terminaram isoladas numa caverna, tomando decisões extremas que ecoariam por gerações. Hoje você também enfrenta encruzilhadas morais num mundo caótico. Quantas vezes o medo do amanhã o fez comprometer seus valores? Quantas vezes a ausência de direção clara o empurrou para soluções que contradizem quem você realmente é? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías. Esta história nos lembra que, mesmo nas cavernas mais escuras de nossas vidas, temos escolha. Podemos perpetuar ciclos de trauma ou buscar a luz da verdade. Quando o mundo ao seu redor desmorona em chamas, para onde você voltará seus olhos? Para o passado em cinzas ou para o horizonte onde nasce um novo amanhecer? Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe nos comentários como essa mensagem impactou você. Sua experiência pode inspirar outros. Que Deus continue abençoando sua jornada. Até a próxima história que vai transformar sua vida.